Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e, como vocês já sabem, já estão vendo aqui do lado, já viram na hora de clicar no vídeo, o tema de hoje é novamente pesquisa, tá? Mas agora uma pesquisa dentro do estado do Ceará. Na verdade, uma pesquisa que eu já posso chamar de tradicional, né, Cássio? Essa pesquisa do Instituto Opinus, né, divulgada pelo Grupo Verdes Mares. Você já acompanha ela, você nesse seu post inclusive traz as duas últimas edições da pesquisa, mas você acompanha ela desde 2019, ou seja, a gente já tem uma curva interessante para analisar os dados dessa pesquisa, e nessa curva inclusive a gente vai debater ao longo do programa, mas essa curva mostra mudanças interessantes no perfil do torcedor que acompanha futebol dentro do estado do Ceará, né? Algo que a gente já bateu muito aqui em nossos programas, por percepção, por pesquisa, mas, de fato, é um longo processo, você sempre fala isso quando comenta a pesquisa, todas as mudanças, por menores que pareçam, são frutos de um longo processo. E esse longo processo faz com que Ceará e Fortaleza comecem a conquistar de verdade o seu estado, né, Cássio? Fred, em 2014 o Ibope fez uma pesquisa nacional e naquele momento os cearenses não estavam na primeira divisão. Ainda não tinham vencido a Copa do Nordeste, né? Assim, passaram a ser dominantes, mas não tinham nem vencido a Copa do Nordeste ainda. E teve o recorte do Ceará naquele momento. Dali foram 5 anos sem pesquisas no estado do Ceará. Até que teve essa do Instituto Opinus em 2019, encomendada pelo Sistema Verdes Mares. O Sistema Verdes Mares tem o Diário do Nordeste, que tem a TV Verdes Mares, que é afiliada da Globo no estado, né? Assim, obviamente todo cearense sabe disso, mas para quem não é do Ceará, a afiliada da Rede Globo lá é a TV Verdes Mares. Então, obviamente, é o principal grupo de comunicação do estado que encomenda essa pesquisa. E depois da de 19, Fred, ela foi refeita em 24. Aí eu imaginava que o recorte seria mais assim, sei lá, 5 em 5 anos, 3 em 3 anos. Aí vem essa agora em 25, ou seja, primeira vez que tem no ano seguinte, né? Ou seja, tem 24 e tem 25. As três pelo mesmo instituto, pelo Instituto Opinus, as três encomendadas pelo mesmo grupo de comunicação. Agora, elas tem uma diferença. O número de entrevistados foi mudando bastante, tá? A primeira, por exemplo, teve 2.050 pessoas ouvidas em todo o estado do Ceará. Já a segunda, ela caiu um pouco, ela foi para 1.700 pessoas. Isso influencia, por exemplo, na margem de erro. A de 19, a margem de erro era de 2,1%, 2,1 pontos percentuais, né? E a de 2024, 2,4%. Essa agora, Fred, ouviram 3.600 pessoas. Assim, em relação ao do ano passado, é mais do que o dobro. E a margem de erro caiu para 2 pontos percentuais. Para tu ter noção do que é 3.600 pessoas no estado, o Datafolha, quando faz aquelas pesquisas nacionais, tem mais ou menos isso. De vez em quando até menos, tem pesquisa nacional de torcida do Datafolha com 2.600 pessoas. Algumas com 3.600, outras com 4.000. A gente está falando de isso dentro de um cenário com 200 milhões de pessoas. A gente está falando de uma pesquisa de 3.600 dentro de um estado que tem 9 milhões e 200 mil. Então, assim, deu para entrevistar bastante, pegar vários estratos do estado do Ceará, tá, Fred? E, claro, todas elas têm 95 pontos, 95% de confiabilidade, de grau de confiança e tal, mas essa, ela faz aquela questão, ela tem aquele ponto. A margem de erro é menor. Então, na hora que você tem as diferenças, em vez de ser uma margem de erro de 2,4, que significa que até 4,8 pontos o time pode estar no empate técnico, nessa agora, o empate técnico vai no máximo até 4 pontos. Então, você vai aumentando essa diferença. E sobre as mudanças que você citou, mostra, inclusive, o quanto é lenta, né? Porque tem do Ibope 14, essa 19. Se você pegar só as da Opinus, para colocar o mesmo instituto fazendo, com a mesma forma de captura das informações, de entrevistas, você vê que são dados que oscilam. No fim das contas, você pode interpretar tanto que cresceu como diminuiu, como você pode interpretar que simplesmente oscilou dentro da margem. E a gente já está falando aí de 2019 até 2025, né, Fred? Exatamente, Cássio. E essa questão da margem de erro, eu sempre ressalto, né, quando a gente debate pesquisa, que
Em relação a clubes de futebol, nas pesquisas nacionais, quando você começa a ir ali para sexta posição, quinta, sexta, sétima, oitava e daí por diante, você tem que aceitar quase que a ausência da margem de erro, senão absolutamente todos os clubes ficam em eterno empate. Você Ou tem que oscilando para zero, como se nem existisse. Exatamente. Então você tem que trazer uma licença poética aí, digamos assim, uma licença matemática, para dar mais atenção ao número preciso da pesquisa do que a margem de erro. Algo que a gente não pode fazer jamais, por exemplo, numa pesquisa de eleição para governador, para presidente. A gente tem que, de fato, ali respeitar muito a margem de erro. Nesse universo de uma pesquisa estadual, essa margem de erro a gente tem que tratar ela com também uma ponderação, porque senão seria basicamente um gigantesco empate. Mas é uma ponderação menor. Mas é uma ponderação menor, exatamente. Já não é como na Nacional, que a gente na Nacional praticamente tem que desconsiderar que existe margem de erro. Mas, Cássio, vamos começar então pela liderança do Flamengo, que é algo que é cultural, é algo que a gente era criança, adolescente, começa a trabalhar com futebol, a gente sempre soube da força do clube carioca em grande parte dos estados do Brasil, tá? E que no Nordeste essa força tinha, né, desmembramentos importantes, e o Ceará era um desses estados. Eu tô errado em usar o verbo no passado, ainda que o Flamengo seja líder, ou essa queda gradual do número de torcedores que consideram o Flamengo seu primeiro time, afinal, nesse tipo de pesquisa você só responde um time, ele vem numa queda constante, né, Cássio? A gente fala, o processo é lento, mas a percepção é que o futebol do Ceará, em alguns anos, pode ter, pela primeira vez, os clubes do estado aparecendo na frente do Flamengo. Ainda não é algo que aconteceu, o Flamengo segue líder, mas bem pequenininha a diferença para o Ceará, né? A margem de erro, quando você fala 2 pontos, Fred, ela significa que, na verdade, pode ter uma redução maior. Ou seja, o Flamengo pode perder, porque ela vai de ponto a ponto. Ou seja, o Flamengo pode perder 2 pontos e o Ceará pode ganhar 2 pontos. Tá entendendo? Ou seja, no fim das contas, acabou tendo uma mudança de 4 pontos num confronto entre eles. Ou seja, em tese, pela margem de erro, o Flamengo poderia ter 16 e o Ceará 18. Não é um empate dentro da margem de erro, como foi uma última pesquisa nacional, que o Corinthians só empataria com o Flamengo se o Corinthians botasse mais 2 e o Flamengo perdesse 2 pontos. Aquilo é um empate técnico dentro do limite máximo de que pode ter uma margem de erro. Nesse caso, não precisa um esforço tão grande, precisa de um esforço de 50% da margem de erro para ela operar para a liderança do Ceará. Sobre a liderança do Flamengo ameaçada, eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter essa mudança efetiva, até porque, considerando todas as pesquisas da Opinus, todo mundo oscilou. Pode ver os 4 primeiros colocados dessa pesquisa, que a gente vai detalhar, mas assim, mas Flamengo, Ceará, Fortaleza e Corinthians, todos eles oscilaram negativamente. Mas fala, como assim todo mundo perdeu torcida? É porque nessa pesquisa... Teve uma redução do número de pessoas que se dizem torcedores de futebol, né? Na verdade, um aumento do número de torcedores que não gostam de futebol. A redução de quem gosta e aumento de quem não gosta, naturalmente. E isso fez com que fosse de 25% para 32%. Então, tem essa situação. Mas o ponto importante é que perceba que a primeira pesquisa do Opinus no Ceará foi em 2019. De 19, Fred, até 25, é um período de ouro do Flamengo. A gente ou seja, essas 3 pesquisas do Instituto Opinus, elas acontecem num cenário onde o Flamengo volta a ser campeão brasileiro, ganha 2 vezes, conquista a Copa do Brasil mais de uma vez, conquista a Supercopa do Brasil 3 vezes, conquista a Libertadores 2 vezes, ainda chega em outra final da Libertadores, quase é campeão do mundo e passa a ser um clube que todo ano bota R$1 bilhão de receita anual, contratando grandes craques, tem jogadores na seleção brasileira, coisa que hoje é raro, né? Porque a seleção é uma seleção toda internacional, independentemente do nível do Brasil, mas é raro ter jogadores do futebol brasileiro jogando. Jogadores nas seleções do continente inteiro, né? E jogador convocado para Data FIFA esvazia
o centro de treinamento do Flamengo. Pronto. Então, em tese, pelo que o Flamengo fez, porque em outros estados o Flamengo disparou, tá? Assim, em outros estados que não houve esse combate, o Flamengo disparou. Só que aí houve o combate de Ceará e Fortaleza, porque de 19 para cá, por exemplo, são 7 anos com Fortaleza na primeira divisão, sendo os últimos 4 entre os 10 primeiros colocados do Brasil. Nesse período, o Fortaleza conseguiu 3 classificações para a Libertadores. Então, assim como a gente bota uma lupa sobre o que o Flamengo fez de 19 para cá e é algo para realmente aumentar, isso acabou não acontecendo porque a defesa do mercado de Ceará e Fortaleza foi muito grande. Embora o Ceará tenha caído, mas o Ceará caiu, só passou 2 anos fora da segunda divisão e já voltou. E nesse período, por exemplo, o Ceará ganhou 2 edições da Copa do Nordeste. Ainda que o Ceará não tenha tido o brilho que o Fortaleza teve, mas ganhou a Copa do Nordeste, uma em cima do Bahia e outra em cima do Sport. Ainda foi vice de outra em cima do Bahia. E só não jogou a primeira divisão 2 anos nesse período. Então, isso faz uma defesa enorme desse mercado. Sem contar que dentro do campeonato estadual, só eles ganham, só o Ceará e Fortaleza. Eles ficam se alternando ali. Então, Fred, o Flamengo ele deve durar um pouquinho, até porque, como você mesmo abriu esse vídeo, é lento, e não é lento no Ceará, é lento em qualquer lugar, a mudança de... Não é antes que alguém interprete mal, isso é lento. Pô, ninguém muda de clube, é muito raro. Geralmente o que você faz é fazer aquele cara que tem 2 clubes começar a gostar mais de um em detrimento do outro, o cara que não gosta de futebol de repente passar a gostar. Agora o cara que gosta... Inverter preferências, né? Isso, mas o cara que é Corinthians, esse cara dificilmente vai virar Ceará. O cara é Corinthians. Meu irmão, assim como o cara que é Ceará não vai virar Corinthians. A questão é, aquele cara que é Ceará e Corinthians. E de repente o cara, pô, eu sou mais Ceará agora, tá? Então, essa disputa, é uma disputa muito mais de priorizar a primeira resposta, porque, como você falou, para qual clube você torce? Vale a primeira resposta. Mas se tivesse uma segunda pergunta, o cara poderia dizer Flamengo, Ceará, Vasco, São Paulo, mas foi desconsiderado. A conversão da segunda opção em primeira opção e a gente só teve até hoje, Cássio, uma pesquisa, né, que tratou primeira e segunda. E que eu acho que a divulgação dela foi muito confusa, inclusive. Porque a divulgação acabou gerando muitas mudanças, porque a divulgação foi somando a primeira com a segunda. Aí, se isso acontecer, a Chapecoense, por exemplo, pode ter uma torcida assim, top 10 do Brasil, outro clube assim, então, assim, enfim. Não se repetiu. Acho que vale você divulgar o ranking da segunda torcida, mas não juntando, e pode até juntar os dois, mas não sendo primeiro quadro. O primeiro quadro é para qual time você torce. Eu acho que isso para mim é muito óbvio, pelo menos. Mas enfim, Fred, o Flamengo liderando, em 19, o Flamengo tem 17%, chegou a 20% em 2024 e agora caiu para 18%. Então a gente está falando que de 19 até 25 o Flamengo orbitou entre 17% e 20%. Assim, tem um domínio? Tem, mas é um domínio com Ceará ou Fortaleza no retrovisor. Mas o interior, e aí tem todos os pontos, né? Antes de pular o Flamengo, isso é uma questão. O Campeonato Cearense atual ele tem um regulamento muito bom em relação a calendário, que faz com que seja menos jogos. Ceará e Fortaleza que fizeram a final do estadual de 25, Ceará foi campeão. Cada um só jogou 9 vezes. Mas não vão para o interior, basicamente. Os jogos são muitos times. Metropolitano, né? É um campeonato metropolitano, basicamente. E aí é justamente o grande problema, porque o domínio de Ceará e Fortaleza na capital é gigante. O Flamengo tem 2% da torcida na cidade de Fortaleza. Detalhe, caiu da última para essa, tá? Tinha 4 em 24, caiu para 2 agora. 2%. 2%. Como é que um clube que na capital, e a gente tá falando de uma capital que tem 2,9 milhões de habitantes, é uma capital que só a cidade de Fortaleza é muito populosa, tá? Não tô falando. Como é que um clube que tem 2% numa cidade desse tamanho, que é basicamente 1/3 do estado, vira líder do ranking geral? É porque no interior, meu irmão. No interior é um tratorzinho. Ceará e Fortaleza não chegam, né? E o campeonato não chega também. A questão e o campeonato não chega também. Então, por isso que essa conversão do interior dificilmente vai acontecer a curto prazo. E é algo que também a gente percebe de forma muito clara, né? Eu acho que todos os cearenses percebem de forma muito clara que saiu da região metropolitana, o cenário muda completamente. No Nordeste inteiro, para falar a verdade. Em forma mais ou menos acentuada, mas no Nordeste inteiro. Mas no Ceará é de forma inquestionável isso. No Nordeste inteiro,
É o que você falou, em João Pessoa já é Já é na uma capital, né? maioria do Flamengo, mas quando você vai pro interior, a sensação que eu tenho, Cássio, é que o Flamengo é uma espécie de seleção brasileira, sabe? É basicamente isso. Chega muito perto ali da totalidade. É uma coisa Eu acho impressionante. é por Teve, aí. teve uma viagem que eu fiz para uma cidade pequena no sertão ali da Paraíba. Acho que é Agreste pro sertão da Paraíba. E, e, e nessa cidade, Cássio, eu fiquei fazendo aquelas contagens de camisa, né? Que a turma sempre faz, né? Enquanto você tá vivendo ali na cidade, você sai um dia, você vai contando as camisas. Cássio, eu acho que eu parei de contar, era algo tipo 31-3 pro segundo lugar. E o segundo lugar era o Real Madrid, era Bayern de Munique, era esse tipo de time. Tá? Não tinha outro clube brasileiro com mais. Acho que foi São Paulo o segundo, ou foi Palmeiras que eu mais tinha contabilizado com duas camisas. É uma coisa nível seleção brasileira. Essa sua conta, obviamente, ela exclui todo mundo que não tá com a camisa do time, né? É como se fosse uma conta só de Sim. torcedores. Isso. Muita E gente já que você faz, citou né? a Paraíba, vou abrir um parêntese aqui para citar uma pesquisa muito recente, foi feita em fevereiro, há um mês, em Campina Grande, já que você falou, indo para o interior, na segunda maior cidade do estado da Paraíba, fica a cidade de Campina Grande, uma cidade que tem 419 mil habitantes. É, considerando toda a população, torcedores e não torcedores, 39% não gosta de futebol, certo? E nesse cenário de quem gosta, juntando quem gosta e quem não gosta, o Flamengo tem 25,3%. O segundo lugar tem 7%. Mas se você for justamente na conta que você fez, ó, só de camisa, vamos contar só quem é torcedor. Na conta, só com os torcedores de Campina Grande, o Flamengo tem 42%. O segundo lugar, Corinthians, tem 12%. 40%, tipo, basicamente metade. Então, realmente, essa é a impressão. E não é diferente em Juazeiro do Norte, aí indo para o interior do Ceará. Não é diferente no Crato, em Barbalha. Eu citei o triângulo ali do Cariri, porque é onde eu conheço mais minha parte da minha família de lá. Cássio, antes da gente chegar na disputa Ceará e Fortaleza, os outros clubes nacionais, como é que eles têm se comportado nessa pesquisa? A gente vê no gráfico o Corinthians com uma proporção razoável, mas não tem comparação com os times locais, né? Já estão ficando bem para trás, né? É muito curioso de que só quem oscilou e sempre de forma negativa foram os quatro maiores. Porque e se tivesse tirado um ponto percentual de quem tem três, é brutal, né? Porque você tem três, passa para ser dois. Você tem uma queda de 33% da sua torcida. Então, não é o cara ter 20 e vira 19, você sente menos. Mas, curiosamente, Fred, os últimos três citados não tiveram. E aí só foram 7, ao todo, juntando com Ceará e Fortaleza, só 7 clubes tiveram a margem mínima de divulgação de 1%. Um oitavo time também teve, mas é a seleção brasileira. Porque pode, eu acho muito correto, inclusive, que as pesquisas. Cara, qual é o seu time? Cara, seleção brasileira. O cara pode realmente só torcer pela seleção brasileira. Não é obrigado a gostar de futebol e não torcer por ninguém. Então, além dos 7 clubes, tem a seleção brasileira com 1%. O Vasco é o sétimo, a seleção brasileira, o oitavo lugar, né? Vasco com 2% ficou em sétimo, o São Paulo com 3% ficou em sexto e o Palmeiras com 4% ficou em quinto. É o mesmo percentual e a mesma ordem, naturalmente, da pesquisa de 24. Isso é muito curioso. Palmeiras, São Paulo e Vasco ficaram rigorosamente na mesma situação. Quem mudou foi a seleção brasileira. A seleção brasileira tinha parecido empatada com o Vasco, com 2%, mas caiu para 1%. Isso fez, inclusive, uma alteração em outros times. Outros times em 24, ou seja, juntando todo mundo que não foi citado, abaixo de 1%, deu 1% em 24 e nessa agora deu 2%. E o outro time que ficou em quarto lugar, o outro time não cearense citado, que é a segunda maior torcida, tirando os cearenses, é a do Corinthians, que teve o pior desempenho. O Corinthians perdeu 3 pontos, caiu de 10% para 7%, perdeu 30% em sua torcida de um ano para o outro. E aí, perceba que é perder mesmo, porque se você considerar que a margem de erro do ano passado era de deixa eu até checar aqui, de 2,4%, o Corinthians ele oscilou negativamente além da margem de erro, Fred. E se você considerar, mas alguém fala, não, mas é o que vale a margem de erro desse ano. Pior ainda, porque a margem desse ano é de 2%. Então, dá para dizer que o Corinthians perdeu torcida.
Ele foi além de oscilar. O Corinthians perdeu torcida. É isso, Cássio. E chegamos então ao que, para a maioria dos torcedores de futebol do estado e para a absoluta maioria dos torcedores da capital e região metropolitana, essa disputa de popularidade, Ceará e Fortaleza. São clubes que, em número de títulos estaduais, andam lado a lado, vitórias nos confrontos diretos muito, muito próximas, tá? Muito não, Hoje, viu? O vovô tem uma vantagemzinha sobre... veja, mas, no presente e no geral, não é muito próximo não, não, viu? no presente muito. E hoje também invertido, né, em relação a passos dados dentro do futebol nacional e até já internacional, já que o Fortaleza foi vice-campeão da Sul-Americana. O Fortaleza vive uma era de ouro, né, superior à do Ceará. Por muito. Mas não muda a margem de vantagem que o Ceará tem na popularidade dentro do estado, né, Cássio? E aí, essa vantagem do Ceará, ela se constrói no interior. A gente falou que o interior é o diferencial para o Flamengo, mas o Flamengo não detém todo o interior. Ele tem certamente a imensa maioria do interior, mas a torcida do Ceará acaba tendo uma profundidade maior no estado. E aí eu não sei se simplesmente é relação com o nome, porque o Ceará é o Ceará e o Fortaleza é Fortaleza. Era isso que eu ia dizer, o cara do Crato ser Fortaleza, normalmente o cara do interior tem uma rixazinha com a capital. Eu deixo só como curiosidade, tá? Assim, antes que algum torcedor do Fortaleza ou do Ceará entre. Deixa a discussão nos comentários aí, vocês que discutam aí nos comentários. Mas eu não sei eu até acho que faz sentido, viu, Cássio? Mas não faz sentido o cara no interior, não. Eu sou Ceará, é o time. Como na Bahia, estado, o cara ser Bahia. O Vitória não é problema, porque o Vitória não é o nome da capital. Eu acho que se fosse Bahia e Salvador, o clássico, fosse Bahia e Salvador. Eu acho que no cara interior talvez seja mais fácil o cara ser Bahia. O cara começa sendo Bahia. O cara tem que se apegar de alguma forma, ver algo que gosta. E o Bahia uma experiência tem no a cor da bandeira, né? E o Bahia tem até a cor da bandeira, o que não é o caso do Ceará, né? Mas enfim, sendo essa explicação... O Bahia é uma apropriação muito grande dos elementos do estado. Mas o slogan é muito bom do Bahia. Por isso que eles falam, a Bahia é Bahia. Eles deixam ele pra... Tem essa relação. Isso. Mas sem dúvida alguma... São Paulo também, tá? A bandeira de São Paulo é tricolor também. Mas enfim, voltando para o futebol cearense. A diferença, Fred, ela é no interior, porque na capital, inclusive as duas torcidas, quando é a maior da capital, sabe, toda torcida costuma dizer isso, é pau a pau, como assim, talvez seja próximo em Belém do Pará, em Porto Alegre, talvez, assim, mas desse jeito não. Fala só os dados, porque está com os dados gerais, mas os dados da capital, só da cidade de Fortaleza. E repito, é uma cidade que mora quase 3 milhões de pessoas. A pesquisa de 24, Fred, ela apontou 31-31. Eu lembro. Irmão, 31-31. Aí pô, não é um empate, é isso que ele está falando. Porque na pesquisa nacional, quando o Datafolha divulga, aí tem lá, o Ceará tem 1%, o Fortaleza tem 1%. Porque ou é 1 ou 0, né? Assim, e você tem que se esforçar muito para chegar a 2. Vê aí Bahia e Sport, esforço que Bahia e Sport fazem para tentar chegar em 2, o Bahia consegue de vez em quando e tal. Mas numa escala onde você é um dos grandes do cenário abordado, e no caso é o que se coloca para Ceará e Fortaleza, tanto dentro do estado, mas sobretudo dentro da capital. Então, quanto maior o número, menor a chance de ser empate. Então, ser 31-31 é muito curioso. Aí, nesse ano, aconteceu o quê? O Ceará ficou 1 ponto à frente. 31-30. O Fortaleza perdeu 1%. Não, 1%, perdeu 1 ponto percentual. 31-30. É muito... Veja, para quem... E aí a gente tá falando, cada um bota 50 mil nos jogos importantes, passa de 1 milhão, sei lá. Então, o que tem 1% aceitar que é menor é muito difícil na capital, tá ligado? Na verdade, aí realmente é um caso clássico de empate matemático. Mas na cidade. Na cidade. Porque quando a gente vai para o estado, esse 1% da capital não é suficiente para virar 1% no estado. E aí é que tem a diferença do Ceará, porque aí vira 2 pontos percentuais. O Ceará tem 16 e o Fortaleza tem 14. Ele tem 1% a mais na capital, e quando vai para o olhar do estado inteiro,
que é mais gente, ou seja, pula de 2,9 para 9,2 a quantidade de gente envolvida, e aí o Ceará bota 2 pontos percentuais à frente. Então, perceba nessa relação a profundidade que a torcida do Ceará tem. Então, o Ceará fica bem ali. Ele está a 2 pontos, ele tá dentro da margem de erro para virar líder e dentro da margem de erro para virar terceiro. Assim, pode ser as duas situações. E no caso, em tese, o próprio Fortaleza poderia ser o líder, mas é aquilo que eu falei, é esticando a margem assim ao máximo, né? É tipo botar 2 pontos pro Fortaleza e tirar 2 do Flamengo, mas no viés estatístico poderia ter esse empate. O que não pode, por exemplo, é o Corinthians virar líder. Isso não tem. É o chamado limite da margem de erro. Já ouvi muito o William Bonner falando. No limite da margem de erro. No limite. E o limite da margem de erro faz com que, por exemplo, o Fortaleza não tem como ser o 4º lugar no estado. Porque o Corinthians chegaria no máximo a 9 e ele cairia no máximo a 12. Então, assim, as 3 principais torcidas, Flamengo, Ceará e Fortaleza, elas estão misturadas dentro da margem de erro e sem nenhuma concorrência para um deles perder o lugar do pódio. O que a gente pode dizer é que há um claro empate na capital. E considerando o estado todo... Mas a vantagem do Ceará é em 25, para ser justo. Um pontinho ali. E considerando o estado todo, a gente tem aí uma clara divisão de 3 grandes massas de torcida, né? A massa do Flamengo, a massa do Ceará e a massa do Fortaleza, que ali são separados por 1, 2, 3 pontos percentuais, né? Então... é realmente algo muito próximo, ainda mais numa pesquisa que a margem de erro é de 2%. Então, Cássio, faz tempo que não sai uma pesquisa em outros estados, né? Sobretudo em Pernambuco. É muito legal. É muito legal a gente ir acompanhando em cada estado também para ir detalhando esses números e entendendo, inclusive, essa tão comentada e analisada invasão, né, antiga, histórica, de clubes, né, de fora do Nordeste dentro da nossa região. A gente sabe que o Flamengo, inclusive, é o clube mais popular da nossa região, ainda que não tenha raízes físicas aqui, mas raízes culturais e sentimentais. E esportivas, ele muitos tem, nordestinos brilharam no Flamengo, né? Zagallo, Nunes, Júnior. Mas é isso, Cássio. Algo mais para completar? Tem. Só para esse dado não é um dado divulgado pelo Diário do Nordeste. Aqui é uma coisa que eu sempre faço, que é a projeção da torcida, não é a projeção do IBGE. Repetindo, o IBGE nunca fez pesquisa de torcida. Adoraria que o IBGE fizesse. O que eu vou citar é apenas a estimativa da população do IBGE, cruzando esse dado com esse percentual, quanto daria, considerando a população inteira. E aí entra até bebê, enfim, mas seria um dado um dado bruto. Com 18%, o Flamengo teria 1.660.000 torcedores. O Ceará, com 16%, teria 1.470.000 torcedores. O Fortaleza, com 14%, teria 1.290.000 torcedores. São os únicos 3 acima de 1 milhão. Com 7%, o Corinthians teria 646.000, o Palmeiras com 4%, 369.000, o São Paulo com 3%, 277.000, o Vasco com 2%, 184.000, Seleção Brasileira com 92.000. E a galera que não torce por ninguém, que não gosta de futebol, que isso dá hoje 32%, 2.950.000. E a curiosidade, a maior parte que não gosta de futebol está no interior, porque o dado geral do estado é de 32%, mas na capital esse mesmo dado é de 26%. Ou seja, e por quê? E qual o motivo? Porque o futebol tá ali, pô. O cara pode ir pro Castelão, o cara pode ir pro PV. A chance de você se aproximar com o futebol ela é muito maior do que no interior, ou seja, você viver aquilo. Então, para mim é muito óbvio. No interior, o futebol é pela televisão ou no futebol de bairro, né? O futebol ou da amador, segunda ou terceira né? divisão do Cearense, no máximo. Que é amador, né? Que é basicamente amador. E para encerrar, o Ferroviário, o cara tem um ferrão. Tem um ferrão. O ferrão apareceu com 1% na cidade de Fortaleza. Não aparece no estado, mas teve 1% na cidade. Pouco, né? Mas é melhor do que não existir. Pelo menos alguém... Veja, fizeram a pergunta, algumas pessoas responderam, tá? Porque uma pessoa só responder não daria 1% na cidade de Fortaleza. Não daria não. Algumas pessoas responderam, então o time existe ainda. É importante. É isso. Assim a gente fecha mais um vídeo
especial aqui do 45 minutos, mais um vídeo sobre pesquisa. E esse ano, o que surgir de pesquisa, você já sabe. Tô Tem com saudade da post, pesquisa em Pernambuco, viu? A galera fala tanto tem aí. post no blog de Cássio, tá? E agora tem vídeo também aqui no canal, tá? Se você ainda não está inscrito, se inscreve, importantíssimo pra gente, deixa o like, tá? E se você conhecer o nosso canal a partir desse vídeo, fica ligado, você vai se inscrever, você vai ativar as notificações, porque nós temos programa depois de todos os jogos do Ceará e do Fortaleza. Todos os jogos. Acabou o jogo do Ceará, tem programa. Acabou o jogo do Fortaleza, tem programa. Da mesma forma das outras grandes equipes aqui do Nordeste, tá? Acabou a rodada da Série A, tem raio-x. Tem jogo da Libertadores, acompanhamos também. Também fazemos raio-x da Libertadores, tá? Assina o nosso canal, se você conhecer o nosso canal a partir desse vídeo, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque a gente faz um conteúdo justamente que interessa para você. E é por isso que você chegou nesse vídeo e principalmente é por isso que você chegou aqui ao final, tá? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.